Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre se treinar 2 vezes ao dia pode melhorar os seus resultados na academia. Então vamos primeiramente entender qual é a origem dessa ideia de treinar 2 vezes ao dia. Há muito tempo se percebeu que na prática esportiva, eventualmente dividir os treinamentos pode ser benéfico, como por exemplo realizar uma parte técnica ou tática na parte da manhã e uma questão de condicionamento físico no período da tarde. Por que disso? Percebeu-se que se você tivesse que realizar uma sessão somente, essa sessão acabava ficando muito longa e no final o atleta acabava tendo menos capacidade de concentração naquele treinamento. E além disso, é muito difícil você treinar uma técnica adequada se você já está fadigado do trabalho de condicionamento. E da mesma forma, se você já está mentalmente cansado de um treinamento técnico, fica difícil estar concentrado para desenvolver um exercício físico que pode te lesionar se você realizar ele de maneira incorreta. Por isso, há muito tempo na prática esportiva ocorrem essas divisões entre manhã e tarde. Entretanto, a gente tem que lembrar que a razão disso é reduzir o tempo de cada treinamento, né, e permitir uma maior qualidade do treinamento. E aí as pessoas pensaram, poxa, então vamos aplicar isso para hipertrofia, porque eu vou começar aumentando o meu volume, porque eu posso treinar, por exemplo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, isso significa 2 horas por dia de treinamento, né? O dobro de treinamento, ou seja, mais resultados. Só que isso está completamente errado. O que acontece é que a gente tem que lembrar que a razão era permitir uma maior qualidade em cada um dos treinamentos. Se a gente quer uma maior qualidade dos treinamentos, a gente poderia pensar na musculação da seguinte forma: você treinar, por exemplo, membros inferiores de manhã, né, num treinamento reduzido, e treinar membros superiores no período da tarde. É importante entender que eu não estou falando que você tem que realizar 2 treinamentos de 1 hora. A ideia por trás disso seria que se você realizar treinamentos de 30 minutos de manhã e 30 minutos de tarde, você vai ter uma maior qualidade em cada uma dessas sessões. Então, quais são as vantagens disso? É que tem uma maior qualidade, né, em comparação com você realizar tudo ao mesmo tempo. Imagina que você vai realizar essa sessão aqui. Você fez agachamento, terra, supino. Quando você chegar no desenvolvimento, no final do treinamento, você já está mais fadigado. Provavelmente você vai levantar menos carga do que se você tivesse feito esses 2 exercícios de manhã e você fosse fazer o supino à tarde, o desenvolvimento à tarde somente depois do supino. A outra coisa é que, teoricamente, você precisa de uma menor frequência semanal de treinamento. Né? Naquele outro exemplo ali, se você está treinando o corpo todo no mesmo dia, você só precisa, por exemplo, de treinar 3 vezes por semana, ao invés de treinar 6 vezes por semana, se você fosse dividir entre, por exemplo, inferior e superior. Quais são as desvantagens? A gente tem que lembrar que, mesmo dividindo, você vai ter um maior desgaste diário. Isso aí, articular, neural, um maior gasto energético. Existem algumas complicações quando você começa a pensar em programar isso. Mas você tem que lembrar que você vai ter um desgaste do período da manhã já acumulado no período da tarde. Algumas musculaturas vão estar fatigadas. Então, voltando no exemplo que eu dei aqui, a gente tem que lembrar que de manhã você já realizou um exercício, por exemplo, como o terra, que fadigou as musculaturas abdominais e paravertebrais. Então, se você colocar um desenvolvimento à tarde, você vai estar requerendo essas musculaturas que podem estar fadigadas e te expor a maior lesão nesse exercício. E tem que lembrar essa questão de tempo versus disposição. Não é todo mundo que tem nem tempo nem a disposição para querer treinar desse jeito. Porém, esse exemplo que eu dei é o menos utilizado por quem busca hipertrofia. A maior parte das pessoas imagina que, ao invés de realizar um treinamento, por exemplo, de pernas todo de manhã, ela poderia dividir realizando os movimentos multiarticulares e mais pesados no período da manhã e movimentos isolados e mais leves no período da tarde. Essa aqui seria a divisão mais comum e ela pode ser aplicada para qualquer grupamento muscular. Por exemplo, costas de manhã e bíceps de tarde e assim por diante. Quais são as vantagens, né? Novamente, tem a maior qualidade por grupamento. Só que treinando a mesma musculatura de manhã e de tarde, o treinamento matutino vai ter sempre uma maior qualidade.
Porque o treinamento vespertino você já vai estar trazendo uma fadiga do período da manhã. Outra vantagem é um treino de menor duração. Se você realizar 2, 3 exercícios de manhã, 2, 3 exercícios à tarde, cada treino vai durar menos. Você tem um grande desgaste diário, né? Essa é a principal desvantagem. E aqui vem o grande problema, é que ao invés de você estar se recuperando, né? Então você estimulou de manhã, aí você vai treinar à tarde novamente. Se você não tivesse treinado, você estaria aproveitando todo esse período para se recuperar, né? E agora não, você vai estimular novamente, ou seja, vai jogar mais sua capacidade física para baixo, vai causar mais microlesão nessa musculatura e vai requerer mais tempo de recuperação. Lembrando que pode não ocorrer um benefício adicional por conta dessa sessão vespertina. Mas o que diz a ciência, né? Então eu peguei esse trabalho aqui para querer, onde eles compararam, né? Treinar 2 vezes por dia ou 1 vez por dia em homens treinados. Eu acho que isso é importante de destacar, porque o indivíduo destreinado ele tende a melhorar com qualquer estímulo que você dê. E ele não consegue gerar desgaste suficiente na musculatura para eventualmente sofrer de um excesso de treinamento por conta dessas 2 vezes ao dia. Então olha só o que eles fizeram. Cada atleta fazia 32 séries por semana, né? Então tinha um grupo que todos treinavam 2 vezes por semana, tinha um grupo que fazia 8 séries 2 vezes por dia e o outro grupo fazia 16 séries por dia, todos 2 vezes por semana. Sempre de 8 a 10 repetições máximas, com 90 segundos de intervalo entre cada série. E olha que interessante, eles concluíram que treinar 2 vezes por dia aumentou mais a força no agachamento. Porém, não foi verificado diferença entre os grupos para o aumento de massa muscular, para a força no supino e nem para a resistência no supino e no agachamento entre o grupo que treinou 2 vezes e 1 vez por dia. Aí você fala, poxa Ricardo, mas teve um benefício de força ali no agachamento. Por quê? A gente tem que lembrar que o agachamento é um movimento muito complexo e eventualmente as pessoas não são tão eficientes em realizar esse exercício. Então, quanto mais você treina uma técnica, melhor você fica. Então, se você for pensar isso, aplica para o futebol, por exemplo. Quanto mais você treinar a bater uma falta, melhor você vai ficar nesse movimento. Justamente por isso, provavelmente, que acontece esse aumento de força, já que não foi decorrente do aumento de massa muscular. Agora, por que não hipertrofia? É aí que nós temos que lembrar deste gráfico aqui. O que acontece? Quando você treina com uma frequência ideal, você está dando um estímulo, você causa um desgaste e você dá tempo suficiente para se recuperar e estimular de novo. O que treinar 2 vezes ao dia faz? Faz exatamente o contrário. Você dá um estímulo e antes de você se recuperar, você dá um estímulo de novo. Quando é que isso funciona? Funciona se você tiver muito tempo para se recuperar agora. Então você realmente treinou de manhã, desgastou. Aí você pegou e treinou de novo à tarde, desgastou mais ainda. Só que daí, ao invés de treinar dali 2, 3 dias, você vai treinar dali a 1 semana, por exemplo. Com certeza você vai ter tempo para descansar e super compensar. E aí sim você vai voltar lá para cima para poder estimular de novo. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? É que treinar 2 vezes por dia até pode ser utilizado para quebrar platôs. Você não está evoluindo, você está precisando gerar maior desgaste nessa musculatura. Eventualmente, você pode sim treinar 2 vezes por dia. Porém, isso não é necessário para gerar adaptações e, principalmente, pode ser que não apresente ganhos nessa questão de massa muscular e hipertrofia. Então, muitas pessoas pensam que o ideal é estimular cada vez mais. Pode ser que o ideal seja estimular menos, porque você evolui durante o descanso e não durante o estímulo. É isso aí, pessoal. Curtiu, não curtiu, ficou com dúvida? Se ficou com dúvida, deixa aqui embaixo os seus comentários. Se gostou, dá like e se inscreve no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos.